A maioria das pessoas vive acreditando que a realidade é sólida, fixa e puramente física. Elas confiam na tangibilidade das coisas, no chão sob seus pés, nas paredes ao seu redor, no peso do mundo sobre seus ombros. Mas e se eu te dissesse que essa visão da realidade está fundamentalmente equivocada? E se você soubesse que a verdadeira natureza da realidade é muito mais fluida, dinâmica e, o mais importante, não física? Quando você entende isso, ninguém pode mais te impedir. A realidade, como a percebemos, é apenas a ponta do iceberg. Abaixo da superfície, tudo o que chamamos de real é composto por coisas que não são reais. No nível atômico, por exemplo, a matéria é composta principalmente por espaço vazio. Mas ainda assim, as partículas que formam a matéria não são puramente vazias. No nível mais fundamental, os átomos, os blocos de construção de tudo o que é físico, são mais de 99% vazios. As partículas que compõem o restante são descritas pela mecânica quântica e existem em estados probabilísticos, não fixos ou sólidos. Isso significa que o que vemos e tocamos é apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça muito maior. O mundo físico é uma sombra, uma projeção de uma realidade mais profunda e não física, moldada pela consciência. Considere isso. Quando os cientistas investigam a natureza dos átomos e partículas, eles descobrem algo surpreendente: o efeito observador. Isso revela que o ato de observar altera o comportamento das partículas. Em outras palavras, a consciência não apenas percebe a realidade, mas molda ativamente essa realidade. As implicações disso são profundas. Se a realidade é moldada pela observação, então não somos apenas jogadores passivos em um mundo pré-existente. Somos co-criadores dessa realidade. Pense nisso como se o mundo fosse uma tela em branco e sua consciência fosse o pincel. Os traços que você faz e as cores que escolhe definem a realidade que você vive. Muitas pessoas não sabem disso e continuam a pintar inconscientemente, permitindo que velhos hábitos, medos e crenças ditem o que aparece na tela de suas vidas. Mas quando você entende que sua consciência é a força que conduz o processo, você pode pegar o pincel e a tinta com intenção, clareza e propósito. Essa é a fórmula que transforma tudo, mudando o velho e criando o novo. Filosofias e tradições espirituais, ao longo dos séculos, têm apontado para uma verdade mais profunda. No taoísmo, por exemplo, o Tao é descrito como um princípio fundamental que une todas as coisas. Não é visto como uma força, mas como uma forma de compreender a ordem natural do universo. No Bhagavad Gita, Krishna ensina a Arjuna sobre o Maya, a ilusão do mundo físico. A realidade que eles mencionam não é o que vemos com os olhos, mas algo que sentimos, percebemos e sabemos além da lógica e da razão. A realidade física, na verdade, é apenas a camada superficial, como a pele de um tambor. A realidade mais profunda, que é não física, é a ressonância, o som, a vibração que se move através dessa camada para criar a verdadeira realidade. Para realmente moldar a sua realidade, é essencial entender que o físico é secundário. O que existe além do visível, a verdade invisível, é a força que manifesta o que vemos e experimentamos. Isso significa que o mundo dos objetos sólidos, das leis imutáveis e dos fatos concretos é muito mais flexível e maleável do que você foi levado a acreditar. Você tem o poder de transformá-lo, não lutando contra sua superfície, mas conectando-se com as correntes mais profundas da consciência e da energia. Imagine o mundo físico como um vasto oceano. Na superfície há ondas, tempestades e caos. Porém, abaixo disso, existe uma tranquilidade profunda. Muitas pessoas vivem suas vidas inteiras na superfície agitada
agitada, sendo arrastadas pelas ondas, sem perceberem que podem mergulhar mais fundo na calma, onde reside o verdadeiro poder. A chave para essa transformação está na compreensão dessa profundidade e no aprendizado de como navegar nesse vasto oceano. A física quântica nos diz que as partículas elementares não existem como objetos até que sejam observadas. Elas existem como probabilidades, como potencialidades, esperando para se tornarem realidade. O universo é um campo de possibilidades, não fixo, até que você, o observador, dê forma a essas possibilidades. É por isso que mudar sua consciência muda sua vida. A consciência está no centro da criação da realidade. Essa é a fórmula secreta que grandes místicos, sábios e até mesmo cientistas modernos têm apontado. Tire um momento para refletir. E se os desafios, limitações e obstáculos que você vê em sua vida não forem tão sólidos quanto parecem? E se forem apenas probabilidades, ondas de potencial, esperando por você escolher um novo caminho? Quando você entende que é o observador, você também percebe que é o criador. Você pode colapsar a onda de possibilidades e trazer à existência uma realidade que ressoe com seus desejos mais profundos. Isso não é apenas pensamento positivo, é o próprio tecido de como a realidade funciona. Quando você opera com a compreensão de que a consciência cria a sua realidade, você se torna capaz de moldá-la de acordo com o seu propósito mais elevado. A maneira como você aborda a vida muda de forma fundamental. Você deixa de se ver como uma vítima das circunstâncias e passa a se enxergar como um participante ativo, como um artista que pinta na tela da existência. Você deixa de reagir automaticamente ao físico e começa a interagir com o campo subjacente de possibilidades. Essa mudança é o primeiro e mais crucial passo da fórmula. Então, onde começar? Pelo silêncio, afastando o barulho do mundo físico, voltando-se para dentro e conectando-se com as correntes mais profundas da sua consciência. Pergunte-se, qual tipo de realidade você deseja criar? Reconheça que cada pensamento, crença e intenção envia ondulações pelo campo quântico de possibilidades. Comece a ver a si mesmo não como uma entidade separada e impotente, mas como uma consciência poderosa, capaz de influenciar o mundo de maneiras além da imaginação. Os antigos sábios não estavam contando histórias fantásticas quando falavam de mente sobre matéria. Eles entenderam que o mundo físico é maleável e que a consciência é o principal motor da força oculta que molda tudo o que somos e vivemos. Por isso, conhecer essa fórmula é tão poderoso. Ela liberta você da ilusão de que a realidade é fixa e imutável, colocando-o firmemente no assento do motorista onde você pertence. A fórmula é simples. Entenda que o mundo real não é o que você vê com os olhos, mas o que você sente com a alma. Abrace a verdade de que a consciência é a base de toda a criação. Quando você realmente entende isso, quando internaliza essa verdade profundamente, ninguém pode mais parar você, porque você terá desbloqueado a força mais poderosa que existe, o poder de criar a realidade de dentro para fora. Mas você pode se perguntar, qual é o próximo passo? Uma vez que você entende que a realidade não é fixa, o passo seguinte é a recuperação do poder da consciência. A consciência é a arquiteta da realidade e o mundo físico é apenas a sua tela. O próximo passo é recuperar o poder inato como criador consciente. Muitos de nós, sem saber, nos rendemos a esse poder, preso na ilusão de que a vida acontece conosco, em vez de através de nós. O verdadeiro desafio não é apenas compreender os princípios da consciência e da energia, mas incorporá-los de tal forma que se tornem a base sobre a qual você constrói toda a sua realidade. Desde o momento em que você nasceu, foi ensinado a
se conformar com uma realidade compartilhada. A sociedade, a educação e a cultura condicionaram você a aceitar uma narrativa fixa sobre o que é possível e o que é impossível, o que é real e o que é fantasia. Essas narrativas, embora pareçam inofensivas, são restrições poderosas, como paredes invisíveis que moldam o seu potencial. A chave é perceber que essas narrativas não são verdades absolutas, são acordos coletivos. E você, como consciência individual, tem o poder de concordar ou discordar, de aceitá-las ou reescrevê-las completamente. Imagine uma criança a quem é repetidamente dito que ela não é boa em matemática. Com o tempo, essa crença se solidifica em sua realidade. Não porque seja verdade, mas porque a consciência dela a aceitou como tal e colapsou esse potencial em um estado fixo. A criança começa a ter dificuldades com matemática, não por falta de habilidade, mas porque sua consciência foi direcionada para ver a realidade através de uma lente de limitação. Agora considere a mesma criança, mas que é ensinada a acreditar que sua mente é ilimitada e capaz de compreender qualquer coisa. Essa crença abre um campo de potencial onde a criança se destaca. É a mesma consciência, mas uma observação diferente e, portanto, uma realidade diferente. Este exemplo ilustra uma verdade profunda. O que você aceita como realidade se torna sua verdade. Se você acredita que a vida é difícil, cheia de escassez e sofrimento, então você observará e manifestará uma realidade que reflete essas crenças. Mas se você começar a mudar sua consciência e aceitar que a realidade é abundante, fluindo e respondendo às suas intenções, você começará a experimentar um mundo diferente. A mudança não ocorre totalmente fora de você. Ela acontece dentro de você primeiro e depois o mundo exterior segue. Para recuperar o poder da criação consciente, você deve assumir total responsabilidade pelo seu papel como observador. Cada pensamento, cada crença, cada expectativa é uma ordem que você envia para o campo quântico de potencial. O universo está sempre ouvindo, sempre respondendo, sempre colapsando, de acordo com a frequência da sua consciência. Se você se percebe como impotente, o universo refletirá isso de volta para você. Mas quando você recupera seu poder, o universo responde na mesma moeda. Considere os ensinamentos espirituais de antigas tradições de sabedoria. No Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna: você é aquilo em que acredita. Torne-se aquilo que acredita ser capaz de se tornar. Isso não é uma mera metáfora, é uma verdade literal. Você se torna a sua consciência, e a realidade ao seu redor é moldada pela profundidade da sua crença no que é possível. É por isso que os sábios, santos e místicos que transcenderam o mundo físico falam da iluminação não como um destino, mas como uma realização. A iluminação é a percepção de que você é o Criador, o observador e o observado, tudo ao mesmo tempo. Então, como você começa a mudar sua realidade? Como você assume o papel de criador consciente? Na filosofia taoísta, existe um conceito conhecido como Wu Wei, que significa ação sem esforço ou ação sem forçar. Isso não significa inação ou passividade, mas alinhar-se tão profundamente com o fluxo do universo que suas ações surgem naturalmente, sem luta ou resistência. Quando você vive no estado de criação consciente, você se move com o fluxo da vida, sem tentar forçar a realidade. Você guia com o poder sem esforço de sua intenção e consciência. É aqui que as coisas acontecem. Não pela força, mas pelo alinhamento. Libere-se das limitações impostas pela Matrix e descubra o poder ilimitado de sua consciência. A percepção de limitações é apenas uma ilusão. A realidade, em sua essência, é uma só. A criação consciente é apenas o começo dessa jornada. O verdadeiro desafio está em se libertar dos padrões profundamente enraizados e das crenças que nos foram incutidas desde o nascimento. Esses padrões formam
formam o que muitos chamam de Matrix, uma construção ilusória da realidade onde nos sentimos limitados, constrangidos e separados de nosso verdadeiro poder. Matrix não é uma prisão física, mas sim uma prisão mental, uma teia de narrativas que nos mantém desconectados da nossa consciência superior e do nosso verdadeiro potencial. Cada crença, cada pensamento, toda suposição sobre quem você é e o que o mundo é, cria uma camada dessa matrix. Ela age como um véu, obscurecendo a verdade que está por trás dela. A realidade física que experimentamos é apenas a superfície. O jogo real acontece nos reinos invisíveis da consciência e da energia. Para despertar dessa ilusão, é necessário perceber que a maior parte do que você considera como realidade é, na verdade, uma história que pode ser reescrita. Para se libertar, você deve primeiro reconhecer as correntes invisíveis que o prendem. Essas correntes são feitas de medo, dúvida, julgamento e limitação. Elas são tecidas a partir de afirmações como eu não posso, não sou o suficiente. E isso é só como as coisas são. Cada vez que você repete essas frases, conscientemente ou inconscientemente, você reforça as paredes de sua prisão mental. Ao aceitar essa versão da realidade, você se limita, se sente impotente e separado da fonte da criação. Para se libertar, é preciso desmontar essas correntes, uma por uma, e enxergá-las pelo que realmente são, ilusões. O efeito observador nos ensina que o ato de observar pode mudar o que é observado. Se você perceber o mundo como rígido e imutável, ele será assim para você. Mas se você começar a vê-lo como fluido, aberto e responsivo à sua consciência, a realidade começará a se comportar de maneira diferente. Diversas filosofias e metáforas sugerem que nossa percepção influencia diretamente a nossa experiência da realidade. O poder está em saber que você não é apenas um observador passivo, mas um participante ativo, moldando a Matrix com cada pensamento e emoção. Místicos antigos e modernos compartilham uma verdade fundamental. Tudo é energia. Os físicos quânticos corroboram essa visão, afirmando que essa energia é moldada pela consciência. O antigo princípio hermético, que diz tudo é mente, o universo é mental, nos lembra que o universo é, na verdade, uma construção da consciência. A consciência é o tecido primordial da realidade. Para navegar pela Matrix e se libertar dela, é necessário mudar a percepção. Não se trata de entender que o mundo acontece com você, mas que ele acontece através de você. O processo do despertar não é um único evento, mas uma série de realizações e expansões. Começa com a conscientização, evolui para a compreensão e culmina na incorporação. Isso envolve reconhecer os padrões e programas que governam sua vida. A compreensão vem ao perceber como esses padrões moldaram suas experiências e crenças. A incorporação ocorre quando você vive além desses padrões, criando sua realidade de forma consciente e intencional. Uma ferramenta poderosa para a liberdade é a prática da chamada desprogramação consciente. Isso começa com o questionamento. Questione tudo, suas suposições sobre quem você é, seu propósito e a própria natureza da realidade. Questione as crenças que limitam sua visão de si mesmo, aquelas que dizem que você é pequeno ou impotente. Entenda que essas crenças nunca foram suas. Elas foram adotadas de uma consciência coletiva, imersa no medo e na separação. A presença contemplativa é outra chave essencial para a desprogramação. Ao praticá-la, você se distancia da constante agitação da mente e conecta-se com a consciência pura que está abaixo dessa agitação. A consciência não é limitada por tempo, espaço ou qualquer forma de limitação. Ela é o reino das infinitas possibilidades. Meditar não é apenas acalmar a mente, mas também se reconectar com sua fonte, seu verdadeiro eu. Além da Matrix, a visualização mental é outra ferramenta poderosa que vai além de simplesmente ver com os olhos da mente. A verdadeira visualização
visualização envolve sentir e incorporar a realidade que você deseja criar. É uma prática de alinhar sua energia com a frequência da realidade que você deseja manifestar. Lembre-se, a energia flui para onde a atenção vai. Se sua atenção está fixada no medo, na escassez e na limitação, essa será a realidade que você criará. Mas, se sua atenção estiver voltada para a abundância, o amor e a expansão, o universo não terá escolha senão refletir isso de volta para você. O budismo ensina sobre Maya, a ilusão do mundo físico. Nessa tradição, Maya é o véu que esconde de nós a realidade última. Ver além desse véu é alcançar a iluminação. Entender que o mundo que percebemos não é a verdade definitiva, mas sim um reflexo do nosso interior. O mundo é como um sonho, e assim como em um sonho, você tem o poder de se tornar lúcido e moldá-lo conforme sua vontade. Para se libertar da Matrix, você deve cultivar essa lucidez em seu despertar. A vida começa a ser vista não como uma série de problemas, mas como oportunidades para o despertar contínuo. Cada momento se torna uma chance para lembrar quem você é, além da ilusão, e recuperar seu poder como criador consciente. Isso não significa ignorar o mundo físico ou os aspectos práticos da vida, mas sim vê-los pelo que realmente são, expressões da consciência na forma. Uma chave para a liberdade é abandonar o medo. Perspectivas sugerem que o medo impacta profundamente a experiência e a percepção da realidade, mantendo-o pequeno, reativo e desconectado de sua fonte. O medo, em sua essência, é uma ilusão, uma reação a uma percepção de ameaça, uma distorção da realidade. Quando você compreende que é o criador do seu próprio medo, a realidade perde o poder sobre você. Você começa a perceber que não há nada a temer, pois tudo é um reflexo da sua consciência, que é ilimitada. A verdadeira realização não consiste em ignorar os desafios ou em fingir que tudo está perfeito, mas sim em enfrentá-los com uma nova consciência. Em vez de vê-los como ameaças, comece a enxergá-los como espelhos que revelam onde a sua consciência precisa se expandir. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de crescimento, cada retrocesso uma preparação para um avanço. Quando você adota essa perspectiva, começa a navegar pela Matrix com maestria. Encare a realidade como uma dança. A Matrix é a música e você é o dançarino. A maioria das pessoas deixa a música ditar seus passos, movendo-se em resposta à batida, acreditando que não tem escolha. Mas, quando você desperta, percebe que pode dançar ao seu próprio ritmo. Você pode escolher os passos, o andamento, fluir ao seu próprio compasso. Você se torna o coreógrafo da sua vida, não apenas o dançarino. Quebrar livre da Matrix não é um evento único, mas um processo contínuo de despertar e de integrar sua verdadeira natureza como criador. É sobre lembrar repetidamente que você não está aqui para ser um observador passivo, mas um participante ativo na dança da realidade. É sobre saber que o poder sempre esteve e sempre estará dentro de você. A jornada é interminável e à medida que você avança, percebe que a fórmula não é um segredo, mas um direito de nascença, esperando para ser vivido, além da ilusão. A cada passo dado em direção ao entendimento da verdadeira natureza da realidade, nos aproximamos mais do domínio da arte da criação. Quando você percebe que tem o poder de transformar seus pensamentos, emoções e crenças, começa a entender que criar a realidade desejada não é sobre força, mas sobre alinhamento. Alinhamento significa ajustar sua consciência à frequência do que você deseja experimentar. Assim como um rádio precisa ser sintonizado na estação certa para captar uma transmissão específica, você deve alinhar seu estado interior com a realidade que deseja manifestar. Isso envolve mais do que simplesmente pensar positivamente. Requer incorporar o sentimento da sua realidade desejada, vivendo como se ela já estivesse aqui. Quando você vibra na frequência do que deseja, o universo responde.
responde. Esta é a verdadeira e profunda lei da atração. Quando você está alinhado com seu eu superior e com os ritmos naturais do universo, a criação se torna algo fácil. Não é necessário forçar ou lutar, você simplesmente permite. Mas isso não é passividade, é um estado dinâmico de consciência, permitindo que você se torne como um surfista, aproveitando a força da onda para seguir com graça e facilidade. Mas como atingir esse estado de criação sem esforço? Tudo começa com clareza interior. Você deve ter clareza sobre o que deseja criar, não apenas superficialmente, mas nas profundezas de sua alma. O que você realmente deseja? O que sua alma anseia expressar nesta vida? Essas não são perguntas para a mente responder, mas para o coração sentir. A mente pode estar cheia de ruídos, mas o coração conhece a verdade. Quando você tiver essa clareza, o próximo passo é encarnar essa realidade, ou seja, viver na energia do seu desejo todos os dias. Aqui é onde muitos falham. Eles visualizam seus desejos, pensam sobre eles, mas não vivem como se já fossem realidade. Viver na energia do seu desejo significa pensar, falar e agir como se já fosse seu. Isso não é fingimento, é alinhar sua consciência com a realidade que deseja criar. A fé aqui não é uma fé cega, mas uma fé nascida da compreensão das leis da criação. Assim como um jardineiro planta uma semente e tem fé de que ela crescerá, você deve plantar as sementes de seus desejos no solo fértil da sua consciência, confiando que eles se manifestarão. O jardineiro não desenterra a semente todos os dias para verificar seu crescimento. Ele a rega, nutre e permite que ela se desenvolva no tempo certo. Da mesma forma, você deve alimentar seus desejos com positividade, foco nas emoções e ação inspirada, confiando que eles se manifestarão na maneira e no momento perfeitos. A chave final para dominar a arte da criação é cultivar um estado de ser que transcende a dualidade, a percepção de separação entre o físico e o espiritual, entre o eu e o universo. Na verdade, não há separação. Você é o universo experimentando a si mesmo através de um ponto único de consciência. Quando você realmente incorpora esse entendimento, você vai além do medo, da dúvida e das limitações. Você se torna a personificação da fórmula, moldando a consciência e a realidade. Nesse estado, a vida se torna uma dança de alegria, uma celebração da criação. Você começa a ver o mundo não como um lugar de luta e sofrimento, mas como um campo de possibilidades. Você entende que está aqui não apenas para sobreviver, mas para prosperar, criar, explorar e expressar o infinito potencial de quem você é. Assim, à medida que avança nesse novo entendimento, lembre-se, a fórmula sempre esteve dentro de você. O poder de criar, manifestar e transformar sua realidade é seu direito de nascença. É a essência de quem você é. E enquanto segue nessa jornada, nunca se esqueça de que você é o sonhador e o sonho, o criador e a criação, o dançarino e a dança. O mundo está esperando pela sua obra-prima. Então, vá em frente. Crie sem medo, com ousadia e com a plena certeza de que você é imparável.